Escolar. Começamos agora a edição da semana do Câmara Rio Debate. Hoje falando sobre a proibição do uso de celulares nas escolas da rede pública municipal de ensino. O decreto que impõe a proibição começou a valer no início de fevereiro e abrange todo o horário escolar dentro e fora da sala de aula. A partir de agora eu faço companhia a você e te convido para a conversa com nossos convidados. Eu conto com a presença de Paula Viana, diretora-presidente da Associação Parceiros da Educação do Rio de Janeiro. Bem-vinda, Paula. Olá, Ingrid. E aqui comigo também a professora titular da Faculdade de Educação da UERJ, Carmen Lúcia Guimarães de Matos. Bem-vinda, Carmen. Obrigada, Ingrid. E antes de começar o papo, vamos assistir a uma matéria feita pela repórter Mariana Rosadas, que foi até uma escola municipal na Rua do Lavradio, no centro do Rio, para ouvir a comunidade escolar. Vamos ver. O decreto é do começo de fevereiro e já está em vigor. Os alunos da rede municipal de ensino estão proibidos de usar celulares e outros dispositivos tecnológicos nas escolas. Os aparelhos devem ficar guardados nas bolsas e mochilas, desligados ou em modo silencioso. A diretora da Escola Municipal Celestino da Silva, que fica no centro, onde estão matriculados 298 alunos com idades entre 10 e 15 anos, do 6º ao 9º ano, conta como está sendo a aplicação da norma. Quando você começa o ano com algumas regras, é melhor do que você estar com um ano, iniciar o ano e trocar o pneu com o carro andando. Então eu acho que isso foi essencial, a gente já começar o ano com mais essa orientação. Jogos agora só os analógicos. E nessa, as crianças e os adolescentes resgataram também brincadeiras clássicas. Baralho, bolinha, leitura e muita conversa. Segundo os professores, ainda no primeiro bimestre, não é possível apontar diferenças no desempenho dos estudantes. Mas no comportamento e na socialização, sim. Eu tinha muita reclamação de professor antes do decreto, de que o aluno não prestou atenção, de que o aluno estava muito no celular, que saía várias vezes da sala para atender o celular. E eu não tenho tido essa reclamação. Então eu acho que isso sinaliza pra gente de que tá dando certo. De acordo com a Prefeitura, a decisão de proibir os celulares nas escolas foi tomada com base em diversas pesquisas. A mais recente é da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, responsável pelo Programa de Avaliação Internacional de Estudantes, a maior análise mundial do assunto, que indica que o uso inadequado ou excessivo de tecnologia impacta negativamente o ambiente escolar. A utilização por longos períodos pode causar ansiedade, instabilidade emocional e até diagnósticos de depressão. Com a medida, o Rio de Janeiro se alinha a cidades de outros países que já impedem o uso de celulares nos colégios, na França, Holanda, Inglaterra, Portugal e em estados da Austrália e dos Estados Unidos. Paula, eu começo com você. Qual a relevância desse decreto aqui para a cidade do Rio? A Parceiros da Educação, ela atua apoiando escolas públicas municipais, do Cariocas, aqui do município do Rio, e justamente no ensino fundamental 1, que é a alfabetização. Eu acho muito importante essa decisão. Esses relatos que foram feitos pela diretora, são relatos que nós encontramos também nas nossas escolas. E essa perda de atenção e a alfabetização é muito importante que a criança esteja muito focada para que essa alfabetização seja feita na idade certa, na hora certa e com completa atenção da criança e da turma inteira nesse processo de aprendizagem da nossa língua. O celular é uma ferramenta, como qualquer ferramenta, ele pode ser usado para o bem e para o mal, e ele pode ser usado para fins pedagógicos, mas num contexto de intencionalidade pedagógica ditada pelo professor ou pelo diretor, e não num contexto onde você usa o celular indiscriminadamente, atrapalhando o seu processo de aprendizagem escolar. Carmen, você concorda? Não. Eu acho que esse decreto, ele vem assim com um modismo mesmo, Ele vem no rol de 12 países que já adotaram, mas com bastante flexibilização. E, na realidade, ele não perguntou para os alunos, que são os principais interessados, se eles concordam ou não. Perguntaram para a população de um modo geral, que não tem a menor
conhecimento sobre o uso de tecnologia. No país onde nós somos o segundo país que mais as crianças acessam o celular, o primeiro é a China, num país onde a limitação, né, do uso de rede ele é de 40% só, quer dizer, os alunos não têm acesso à rede, os alunos, principalmente os alunos mais pobres. E eu acho que eu sou professora de tecnologia há 22 anos, então tenho estudado isso ao longo da minha carreira. Eu vejo que o Brasil sempre adota uma postura de punição, de controle, de proibição. Você acredita que os alunos vão encarar isso mais como uma imposição? Com certeza. Eu não acredito, eu tenho certeza que os alunos vão encarar isso. E vão fazer uma pergunta muito simples. Então, por que a diretora pode usar? Por que o professor pode usar? Por que o porteiro está lidando com o celular e eu não posso? Quer dizer, é só para mim essa proibição? Então, eu acho que o aluno está sempre sendo negligenciado, Eu fiz 22 pesquisas que falam, que ouvem o aluno durante esses anos todos que eu trabalhei em educação. E a gente sente que o aluno é sempre o último a ser ouvido, se é que ele é ouvido. Então, essa proibição, ela vem na contramão de uma série de facilidades, né? Principalmente porque os livros custam a chegar quando chegam, defasados. Às vezes o professor passa uma tarefa, mas é só de um pedacinho do livro. E a internet, a internet é aquela coisa do dono da chave, né? Agora é o dono da senha. Então, a senha é disponibilizada para o diretor e para alguns professores que são mais perto do professor. Mas, geralmente, isso na escola particular ou na privada ou pública, para você ter acesso à senha da escola, você tem que negociar, não é uma coisa aberta. Você chega num bar, qualquer botequim do Rio de Janeiro, você tem lá a senha da internet, está aqui. Na escola, não. Na escola, você tem que negociar com a diretora para ter esse acesso. Então, eu acho que... E fora que somente 40% das escolas públicas têm acesso à rede. E essa rede ainda tem esse filtro, né, que passa pela direção da escola. Então, eu acho assim, a gente tem muito que conversar, muitas pesquisas terão que ser feitas para a gente chegar, então, a uma legislação propriamente dita. Eu não sei se esse decreto vai vingar, mas com certeza ele é uma coisa para se discutir, para se começar uma discussão. Agora, você observa que essa é uma opinião sua como professora ou é de uma forma geral, né, com relação a essa proibição? Eu acho que os pais, de um modo geral, eles vão ser a favor da proibição, porque também existe essa cultura de proibição. Não é uma opinião minha como professora, como pedagoga, é uma opinião de uma pessoa que estudou 50 anos dentro da escola, né? Então, eu posso ter uma opinião pessoal, mas que ela vai, assim, no bojo de uma série de informações que eu tenho, tanto sobre tecnologia, né? Dos estudos que eu fiz recentemente sobre isso, durante a pandemia eu estudei exatamente isso, a virada que teve a tecnologia para incorporar a educação online, que era totalmente desprezada até então. Então, eu tenho estudado muito isso e não creio que eu esteja falando sozinha. Mas, neste momento, eu estou falando o que eu penso. Inclusive, a gente tem uns números na tela, né, que mostram o que motivou a proibição, né, do uso dos celulares nas escolas, né, que entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024, a Secretaria Municipal de Educação realizou uma consulta pública sobre o assunto, né, com mais de 10 mil respostas. E, de acordo com o levantamento, 83% das pessoas que participaram são favoráveis à proibição do uso, né, do aparelho, 11% são parcialmente favoráveis e 6% são contrárias. Afinal de contas, a internet, ela é um recurso tecnológico para aprendizagem ou não, Paula? Eu acho que sem dúvida que é. Apenas eu diria que esse uso dessa tecnologia e da internet, nós mesmo na própria Parceiros da Educação, nós apoiamos e conseguimos colocar
fibra ótica em 20 escolas que a gente apoiava lá em 2021. Distribuímos 2.670 tablets para uso dos alunos na época de pandemia e tal. Então, não é que eu não seja contra a tecnologia, absolutamente, sou super a favor da tecnologia e acho que a tecnologia é uma ferramenta extremamente poderosa para tudo, inclusive para a aprendizagem. Apenas acho que a gente não sei se eu confundo, e eu não tenho talvez a experiência que a Carmen tem, mas eu não confundo, eu não acho que faça muito sentido confundir celular com tecnologia. E, de novo, esse uso desse celular para fins pedagógicos, objetivos, vamos usar o celular para uma pesquisa, vamos usar o celular... De novo, eu cuido de crianças muito pequenas. Eu imagino que no ensino médio, até no ensino médio mais flexibilizado como nós temos hoje, esse uso possa ser muito mais intenso. Primeiro porque esses alunos de ensino médio e os alunos de ensino fundamental 2 têm mais acesso a celular do que os pequenos, né? Estou falando disso de escola pública, né? Mas, de novo, isso precisa ser direcionado. E acho também que esse ensino do uso, do acesso à internet, ele precisa ser feito de uma maneira de discutir mesmo com esses alunos desde pequenos, porque essa ferramenta está aí. Então, mesmo os mais pequenos têm que aprender como é que eu faço uma pesquisa no celular, na internet, como é que eu uso um aplicativo, como eu distingo o que é uma fake news do que não é uma fake news. O cyberbullying, que é uma coisa que hoje em dia é avassaladora, e todo mundo em escola discute bullying. Mas hoje o bullying tem uma dimensão que é muito piorada pelas próprias redes sociais. Então, todas essas coisas, essa segurança no uso dessas ferramentas e o cuidado e a crítica, né? A crítica, eu acho que ensinar o pensamento crítico para esse aluno, para ele olhar para isso, para essas informações da internet com crítica, eu acho que isso faz parte do processo escolar. Mas, de novo, tem que ter uma intencionalidade pedagógica. Não pode ser, eu estou usando meu celular porque eu estou falando com alguém diferente do que eu estou prestando atenção na aula. Agora, Carmen, então, na sua opinião, a educação está diretamente ligada à conectividade? Eu acho que não tem alternativa, né? Eu acho que a tecnologia entrou em todas as áreas do conhecimento e facilita o acesso ao conteúdo. A questão está na contraposição entre o conteúdo que se chama o conteúdo escolar e o conteúdo que tem, obviamente, que necessita que o professor esteja treinado para lidar com esse instrumental ou com essa ideologia mesmo, uma forma de ver o mundo, né, integrado dentro de uma rede de estruturas tecnológicas, mas a questão do uso do celular e da proibição do celular especificamente é interessante porque o celular todo mundo tem, né, a maioria tem. E aí os professores passam trabalho para as crianças que os obriga a usar o celular, mas na escola não pode. Então, se ele pudesse ensinar para a criança, dentro da própria escola, como é que usa, quais são as limitações, quais são as vantagens, quais são os sistemas, plataformas e aplicativos que seriam mais adequados para eles, o que eles podem... Eles não iriam ficar jogando joguinho ou não iriam ficar viciados em Globox ou outros tipos de joguinhos. Eles iam realmente usar como usam, quando orientados, para a pesquisa e para o ensino, né? Para eles ampliar o ensino. A questão é que o professor ele fica intimidado, ele fica recuado, porque ele não tem o controle. E esse controle, ele tem que realmente flexibilizar esse controle em nome da democratização do ensino, em nome da flexibilidade do conhecimento, da diversidade do conhecimento, do acesso que a criança tem a esse conhecimento de forma crítica. O professor, eu vejo ele muito pouco preparado para... Eu sou professora, então, longe de mim criticar o professor, mas o professor que sai da pedagogia hoje, ele aprende muita teoria, mas na hora que ele chega dentro de sala de aula, ele fica perdido.
eu cansei de ver os meus alunos falarem, Carmen, o que eu faço quando eu chego lá? Falei, bem, você vai ter que... Tinha que haver um estágio para te preparar. A mesma coisa com o celular. A gente precisa chamar rapidinho o intervalo. Na volta, a gente volta com esse assunto. Tá bom. Tá? O Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo e, na volta, a gente continua discutindo esse tema tão importante para o futuro da nossa cidade. E aproveito para te convidar a fazer parte desse debate, dando a sua opinião através das nossas redes sociais. A gente volta já. E o Câmara Rio Debate está de volta hoje conversando sobre a proibição do uso dos celulares nas escolas. Aqui comigo no estúdio estão a diretora-presidente da Associação Parceiros da Educação do Rio de Janeiro, Paula Viana, e a professora titular da Faculdade de Educação da UERJ, Carmen Lúcia Guimarães de Matos. Antes de voltarmos a conversar, vamos assistir ao vereador Felipe Michel, coautor da lei que institui a campanha da segurança digital nas escolas do município do Rio. Ele falou sobre o assunto. Esse debate ele é muito importante, até porque a gente está vendo não só no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo, o quanto, por um lado, é importante o mundo digital para as crianças e os jovens terem acesso ao trabalho, a uma pesquisa, mas nós temos que limitar isso ao trabalho e à pesquisa, porque a partir do momento que as crianças e os jovens acessam o seu WhatsApp, o seu Instagram, o seu TikTok, isso desvia a atenção, a criança e o jovem deixa de prestar atenção na aula, não estuda como deveria, além de trazer transtornos. Isso é pesquisa. As crianças e os jovens, eles já acusaram que trazem transtornos quando eles têm a ausência da rede social. Então isso é um problema muito grave que nós temos que trazer cada vez mais esse debate e limitar nas salas de aulas sem prejudicar as nossas crianças e os jovens que eles mesmos já assumiram que é prejudicial ao estudo deles, que desvia a atenção deles o uso da rede social. Então, muito importante, temos que debater, temos que evitar cada vez mais esse acesso a essas redes sociais e priorizar cada vez mais ao estudo, à pesquisa, ao mundo digital através do tablet, evitando cada vez mais o uso de celular dentro da sala de aula, até porque é prejudicial para nossas crianças e jovens. Carmen, o que você achou desse depoimento do vereador Felipe Michel, que é coautor dessa lei, né, de conscientização do uso dos celulares nas redes municipais de ensino? Eu acho absolutamente necessário que se faça alguma regulação, né, para o uso de celular nas escolas. Eu só me preocupa assim, a falta de conhecimento generalizado, né, sobre quais são as consequências disso. Como é uma coisa muito recente, uma situação muito recente, e a gente não tem informação aqui no Brasil, muitas informações sobre isso, eu acho que só uma enquete ou uma pesquisa, mesmo que seja de larga escala como foi feita, não é suficiente para dar conta das dificuldades que nós teremos. Eu acho que a escola não vai conseguir evitar o uso de celular na sala de aula e vai criar um novo sistema de punição, né? Assim, você não pode fazer. E aí você faz o quê? Vai botar a criança de castigo, vai tomar o celular, Existe uma série de leis que impedem que o professor faça isso, né? A própria Constituição impede que você tire material da criança dentro de sala de aula. Então, eu acho importante que se faça lei ou regulamento sobre isso, mas primeiro tem que haver diálogo com os pais, discussão com as crianças, discussão com os professores, muitas pesquisas sobre o fato, conversar com a criança e estabelecer limites, né? Limite, tudo em exagero não é bom, né? Então, um horário específico para eles brincarem no celular, ou que tipo de brincadeira será. Então, eu acho uma série de coisas que estão no ar, que não foram ainda bem resolvidas, viu, Ingrid? Paula, na sua opinião, o uso de celular, na realidade, atrapalha muito o andamento da aula? Eu acho que o celular atrapalha. Ele pode atrapalhar ou ele pode ajudar muito. Tudo vai depender desse professor usar isso
bem com esses alunos. Sou super a favor do uso da tecnologia ou do celular ou da internet dentro da escola. Se antes a gente levava a eletricidade para o interior do país para levar desenvolvimento, hoje a gente tem que levar rede, internet de alta potência para dentro das escolas, para você ter desenvolvimento dentro das escolas para crianças que precisam viver nesse mundo, né, de tecnologia que nós vivemos. Apenas o que eu digo é que isso precisa ter uma regulação. Talvez hoje essa regulação esteja por demais restritiva, mas vamos ver na prática. Essas coisas vão acontecendo e elas vão evoluindo. Junto com essa ideia, né, desse projeto de lei, talvez possa ser até usada para quê? Para que as escolas sejam incentivadas a destacar nas suas grades um horário onde essas questões de uso seguro de internet, uso seguro dessas ferramentas possa ser necessariamente debatida, até para trazer esse professor para dentro da tecnologia e para que essas crianças também tenham esse espaço de aprendizagem absolutamente necessária. De novo, a escola não ensina só português e matemática, ensina desenvolvimento socioemocional, todos esses soft skills, e tem que ter um aprendizado digital também, né? Então, eu acho que mas é uma primeira norma que foi feita agora. Essa norma pode e deve evoluir com os inputs que vão acontecer. E também, de novo, com o bom senso de professores, bom senso e preparo de professores e diretores que possam não abandonar o celular, mas usá-lo de uma maneira pedagógica. E lidar com esses problemas que possam acontecer, né, de segurança dentro da escola física, né, como a Carmen falou, ou necessidades de comunicação com a casa, ou o que seja, de uma maneira, de novo, de bom senso e com... No bloco anterior, Carmen, você falou com relação a saber educar os alunos, né, para o uso consciente. De que forma, na sua opinião, isso é possível? Olha, eu li recentemente um relatório da Unesco muito interessante que eu aconselho todos que vejam. Foi no final do ano passado, então, e nesse relatório parece que as pessoas pegaram só a parte negativa do uso do celular, mas ele aponta uma série de coisas positivas também, e dá orientação de como podemos proceder com relação a minimizar o impacto negativo do uso de celular nas salas de aula. O Brasil é citado inúmeras vezes porque nós temos esse potencial, né, de uso de tecnologia, nós gostamos de tecnologia. Na minha opinião, as crianças, elas aprendem muito rápido, muito mais rápido que a gente. E elas podem ser instruídas, podem ser colocadas em grupo de discussão, que a gente chama de focus group, né? Um grupo pequeno onde é colocado uma situação de uma imagem que não é muito positiva, uma outra que seja positiva, para eles escolherem e debaterem criticamente, como a Paula colocou. Chegar a um consenso, você dá um pouco de crédito à criança, dele poder construir a sua própria independência e autonomia em lidar com esse material. O fato de você limitar e banir, né, faz com que a criança fique impedida de ter essa experiência rica, né, de uma escola aberta, de uma atividade educacional ativa, né? E a escola fica sempre a reboque, né, de uma formatação muito antiga, muito ligada aos conteúdos. Como a Paula colocou, a gente precisa ter um espaço para discussão de tecnologia, mas não como usar o Windows, o Word e Excel, e sim uma crítica ao que se faz com isso, quem que está por trás disso, por que nós somos tão dependentes da Microsoft, da Apple, de uma série de empresas enormes que estão... Por que se fala hoje, por exemplo, em inteligência artificial
e a gente está recebendo uma série de trabalhos já feitos pela inteligência artificial. Isso é positivo? Como a gente deve usar a inteligência artificial para responder às nossas questões? O que isso... A nosso favor. Né? Porque, inclusive, nesse relatório, né, da Unesco, em que ela diz que realmente o direito à educação é cada vez mais sinônimo de direito à conectividade, à internet... Ao mesmo tempo que ela fala, esse relatório diz isso, ele diz também que, apesar disso, há poucas evidências, né, de valor agregado da tecnologia digital na educação. Exatamente. Você concorda com isso, Paula? Eu acho que sim, mas eu acho que também, e aí eu vou pedir para a Carmen ver se ela concorda ou não, mas assim, a educação, ela vem de um modelo muito antiquado, muito conteudista, com muitos formatos, né? Você vê assim, eu acho que de certa forma a pandemia teve um efeito, se ela teve um efeito positivo foi trazer esses professores, e eu aqui falo mais da escola pública porque é onde a gente trabalha, da escola pública especialmente de Fundamental 1. Professores que não mexiam em nada de celular, nada, usavam o celular para ligar, o telefone. E a gente percebe muito isso com relação à geração, né? Não, exato. E aí, de repente, ela tinha uma professora de uma escola nossa que ela aprendeu com a sobrinha a entrar no Google Sala de Aula, a fazer... Porque ela viu, primeiro, uma educadora, encontrou lá a dificuldade dela e tentou superar a dificuldade dela da maneira que ela pôde para poder responder. Então, eu acho que, de certa forma... Ela procurou se modernizar. Ela procurou se modernizar com as limitações, tá certo? E eu acho que as pessoas têm limitações, todos nós temos limitações, mas a tecnologia, ela está aí para ficar. A inteligência artificial está aí para ficar. E eu concordo nessa... Proibir, simplesmente... Esse aluno vai sair da escola e vai estar usando o celular em casa, ou na casa do amigo, ou, né, ele vai ter esses acessos. Então, é muito melhor que você use o ambiente escolar, que é um ambiente, né, e preparar esses professores e esses gestores da escola pública e de todas, enfim, da educação. A educação, esses profissionais da educação se prepararem para abraçar como ferramenta. E olha que eu lembro de discutir isso na época, na minha época, porque a televisão era um problema, né? Tudo era um problema. Agora é o celular que é um problema. Mas é um problema que faz parte da nossa vida. Então, vamos transformar esse problema numa coisa boa, né? Mas para isso tem que ter o espaço, tem que ter a crítica, tem que ter o estudo, né? É importante que a tecnologia esteja dentro da escola em uso por esses alunos. Então, também concordo que esses professores não podem se proteger atrás dessa proibição para não se esforçar para usar isso com fins pedagógicos. Daí, talvez precise de algum tipo de diretriz também nesse sentido, de que exista esse investimento, né, nessa formação dos professores para que eles tenham as ferramentas para trabalhar com isso de uma maneira positiva com as crianças. Com certeza. E eu quero agradecer muito a presença da Paula e da Carmen aqui no Câmara Rio Debate e a você que nos acompanhou até agora. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Para acompanhar a nossa programação, basta acessar o nosso site câmara.rio e também as nossas redes sociais com @CâmaraRio. Muito obrigada e até o próximo encontro, hein? Tchau, tchau.